A nossa tarde de estudos inicia neste momento com um debate sobre a nova política industrial e desenvolvimento. Quem vai falar sobre o tema convidamos agora para o nosso palco o senhor João Emílio Gonçalves, que é doutor em economia. Por favor, João. Convidamos também o senhor Rafael Lucchesi, diretor de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI. E o nosso moderador, Haroldo da Silva, economista e coordenador da Comissão de Economia em Debate do Corecon São Paulo. Vamos lembrar novamente que as perguntas serão feitas online. Estamos mostrando aí para vocês os QR Codes, para vocês apontarem a câmera e fazerem as perguntas no final da apresentação. Vamos iniciar então? Haroldo, está contigo. Maravilha. Bom, eu estou aqui... Já está contando esse tempo aqui, Renato? Você começa a falar e já conta o tempo a partir da sua fala? Então tá bom, senão estão tomando nosso tempo aqui. É 1h50 da tarde. Maravilha. Bom, uma satisfação estar aqui. Obrigado pela presença de todos vocês, quem está também nos assistindo online. Esse tema é um tema pelo qual sou apaixonado desde a época do meu mestrado, que eu fiz na Federal do Paraná, já investigava a indústria e sei da importância desse tema. Aliás, ontem aqui teve o lançamento do meu livro, está aqui, eu vou fazer algumas provocações e acho que também vão ajudar aqui o nosso debate. Bom, vamos aos... Quem é importante aqui de fato agora, né? O nosso tema será a nova política industrial e de desenvolvimento. João Emílio Gonçalves é um dos nossos debatedores. Ele é economista, doutor em economia, consultor nas áreas de relações governamentais e institucionais, desenvolve projetos na área de economia industrial, economia internacional e gestão. Trabalhou na CNI, na Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, Invest São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, na Diretoria de Política Tecnológica do Instituto de Pesquisa Tecnológica, na Apex e na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento. De outro lado, a gente tem aqui um outro craque também no assunto, Rafael Lucchesi. Ele é economista, professor universitário, executivo, coordenador de missões internacionais, palestrante, conferencista, autor de artigos e capítulos de livros e coordenador de trabalhos técnicos. Diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, desde 2011 até agora. Diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, desde 2011 até agora. Diretor de Operações da Confederação Nacional da Indústria, CNI, desde 2007 até 2010, e secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo da Bahia, entre 2003 e 2006. Superintendente do Instituto Evaldo Lodzi, IEL, da Bahia, em 1996 até 2002. Gente, o currículo desse pessoal é fantástico, acho que a gente vai aprender muito hoje. Então, eu queria passar na ordem. João Emílio, a palavra é sua. Obrigado, Haroldo, obrigado. Haroldo, você me deu um nó aqui, porque a gente foi almoçar junto, eu tinha feito um roteiro, eu comecei a ter ideia, e aí eu estou todo confuso, mas eu vou tentar falar as coisas numa sequência que faça algum sentido. Tá? Você tem alguma apresentação? Quer que o pessoal não tenho. Tá não bom. tenho. Fica à vontade. Eu queria fazer alguns comentários sobre essa agenda de política industrial, né? Eu acho que a gente tem... A primeira grande conclusão é o seguinte: a gente está muito melhor do que a gente estava há algum tempo atrás. Né? A gente, por questões nacionais, por questões internacionais. A gente viveu muito tempo no mundo inteiro falando mal de política industrial. A gente, no Brasil, ficou pior porque a gente falava mal e a gente acreditava, porque tinha gente que falava mal de política industrial, mas fazia. Os países desenvolvidos, aqueles que avançaram mais rápido, sempre fizeram. Mas agora a gente a gente voltou a ter política industrial, a gente está desenvolvendo iniciativas importantes no Brasil, e com alguns avanços que são realmente importantes. Né? Na agenda, e aí eu queria separar aqui entre uma agenda mais ampla de competitividade
e uma agenda de política industrial olhando ali para o desenvolvimento produtivo e tecnológico da empresa. Na agenda mais ampla de competitividade, a gente tem um avanço gigantesco, que é o avanço da discussão e com a expectativa de aprovação da reforma tributária, que cria, né, condições de competitividade melhores. Tem uma modernização de instrumentos financeiros super importante também, a LCD é um exemplo, mas tem outros avanços. Então, tem coisas importantes acontecendo na esfera da competitividade do país e buscando a retomada da competitividade da indústria. E na agenda de política industrial, a gente também tem alguns avanços bem mais importantes, né? O primeiro, a gente está falando sobre isso, está discutindo. Existe, hoje de manhã, eu achei que foi diferente do que eu já tinha visto, que foi a Thalita, do Ministério da Fazenda, falando da interação do Ministério da Fazenda com a política industrial. Isso era uma coisa que, em muitos momentos, a gente não viu. A gente teve políticas que tinha fóruns de governança à la CNDI, que a Fazenda não participava. E hoje a gente vê que isso acontece, e eu acho que é um avanço muito importante também. E tem alguns princípios importantes, né, nessa retomada de política industrial. O reconhecimento e medidas concretas na área de financiamento, com a recuperação do papel dos principais agentes do Sistema Brasileiro de Fomento, né, principalmente BNDES e FINEP, a Embrap também, com um papel importante. A Embrap é uma agência nova, e aí eu queria reconhecer o papel do Rafael Luquez na criação da Embrap, né. Foi um processo que começou numa discussão do governo com a CNI lá em 2010, eu acho, e que hoje é uma agência importante, fechando uma lacuna que existia no sistema de fomento. O reconhecimento do papel da produtividade industrial, né, olhando ali para dentro da firma e com iniciativas também super importantes, como a retomada do Brasil mais produtivo. O próprio conceito de neoindustrialização, ele traz a ideia de mudança, que tem que ser o principal elemento da política industrial, né? A política industrial não pode ser pensada como simplesmente fazer mais do mesmo, aumentar o percentual da indústria no PIB. Isso é pouco, né? A ideia da política industrial é a mudança, a transformação, a incorporação de novas práticas, novas tecnologias, diferenciação de produto. A indústria tem que ser diferente, ela tem que ser melhor, né? E ela tem que avançar para o futuro. Todos esses elementos estão presentes. E o conceito de missão, que era alguma coisa muito bem vista no início, porque o conceito de missão ele é importante, porque ele coloca a política industrial não como algo que tem a indústria como um fim, né? Ele coloca a indústria como um meio para você atingir objetivos que são objetivos importantes para a sociedade. Então, a missão traz elementos de legitimidade, de mobilização de instrumento, porque eu tenho um resultado que é visto como legítimo, que é visto como prioritário e que precisa da coordenação de diversos órgãos, diversos ministérios, para que aquilo aconteça, né? Então, e ela tem também a vantagem de você... A missão, necessariamente, ela tem um objetivo específico e você vai ter aquilo atingido pelo desenvolvimento de bens e serviços que podem ser feitos, em geral, a grande maioria, pela indústria. Então, você tem ali a ideia da política setorial, né, da política vertical específica de alguns segmentos, mas não porque o Estado escolheu aquele segmento, mas é porque o desenvolvimento tecnológico daqueles segmentos vai entregar aquele resultado que é relevante para a sociedade. Então, isso aí era uma coisa que estava presente ali no início do lançamento da NIB. E, finalmente, a retomada do CNDI fortalecido, porque toda a literatura sobre política industrial, sobre os casos bem-sucedidos, mostram que a política industrial, para funcionar, precisa ter um nível de articulação importante entre os diferentes órgãos do governo e entre o governo e o setor privado, né? Esses elementos estavam todos ali presentes. Vários deles estão acontecendo. Alguns deles eu não tenho como deixar de manifestar alguma frustração. Quero falar um pouco do que eu acho que está dando certo e do que eu acho que precisa melhorar. E o que precisa melhorar, eu acho que precisa melhorar com alguma urgência, porque a gente está caminhando aí para 2 anos de governo e é importante aproveitar esse período para amadurecer e para avançar nisso. O que eu vejo como avançando mais
é o que, de certa forma, sempre funcionou quando tinha as condições adequadas, que é principalmente a agenda de financiamento. No momento que você tem condições de financiamento boas, ou pelo menos razoáveis, você tem uma retomada da atuação de agências que sabem fazer o seu trabalho, que têm um corpo técnico super qualificado e que conseguem operar, e aqui os principais exemplos nacionais, BNDES e FINEP, que são os dois maiores. Então, o desembolso aumentando muito, porque você tem, depois de períodos com condições de financiamento muito ruins, condições muito melhores, e não só no crédito, como na questão de inovação com a TR. Então, acho que são avanços importantes. A retomada do Brasil Mais Produtivo, que também era um programa que todo mundo sabia fazer, o Estado sabia fazer, os agentes que operam, principalmente o Senai, sabem fazer. Então, na hora que você organiza minimamente, Você trabalhou muito nisso, né? Você é um desculpado. Então, na hora que... Então, assim, consegue fazer, né? É meio assim, é quase não atrapalha que dá certo. E aí, eu acho que teve até uma certa confusão que eu acho que atrapalhou um pouco, porque quando teve o lançamento, e aí não é uma avaliação minha, o próprio presidente da República reclamou da falta de metas e de detalhamento da NIB, ele foi anunciado junto com o Plano Mais Produção, que era o programa de financiamento de 300 bilhões. E eu acho que a imprensa, como só publica coisas se tiver um número, olhou 300 bi e falou assim, a nova política industrial é uma política industrial de 300 bi. E ficou falando disso. Veja, se a política industrial para 4 anos fosse de 300 bi, ela seria uma política industrial ridícula, porque é um valor minúsculo, né? E não precisa nem comparar com o Plano Safra, que é 300 bi por ano. Se você pensar em compras governamentais, numa série de outras questões, é óbvio que 300 bi não resolve. E ficou, então, assim, teve esse mal-entendido ali, mas que foi uma das coisas mais concretas lançadas até agora. E aí, para concluir aqui, Haroldo, nessa primeira fase, eu queria falar um pouco do que eu acho de problemas da agenda de missões. A agenda de missões, a ideia da missão, né, que tem a questão de legitimidade, tem uma coisa que é muito importante, que une os diversos órgãos e exige uma coordenação de esforços, uma coordenação de instrumentos para funcionar, né, ela embute um desafio gigantesco de governança, porque você precisa ter os diferentes ministérios trabalhando juntos pela mesma finalidade, e dependendo da missão e da ambição da missão, você pode ter um conjunto realmente grande de instituições ali trabalhando. Isso não é simples, e vou fazer uma provocação. No painel anterior, antes do almoço, você tinha perguntado se não era um problema, no caso de você ter algumas políticas, algumas ações que você não sabe se o dono é o MIDIC, se o dono é a Fazenda, ou se os dois são donos, né? Porque a gente normalmente acha que se o cachorro tem muitos donos, o cachorro morre de fome, mas nesse caso eu acho que é exatamente o oposto. Eu vi já políticas industriais terem dificuldade de execução exatamente por causa da ciumeira entre os ministérios. No Plano Brasil Maior, eu vi de um ministério, uma vez questionado sobre a participação no plano, falar, o plano, aquilo lá é política do MIDIC, o plano do MIDIC, não tem nada a ver com isso, o meu é outro. Então, eu acho que a agenda de missão tinha que conseguir superar esse negócio. Ela tinha que, por meio de um CNDI realmente fortalecido, botar com poder de convocação dos outros agentes, botar todo mundo para trabalhar em torno de um mesmo objetivo. Eu estou relativamente distante, né, acompanhando isso por notícias, conversando com algumas pessoas, mas a sensação que eu tenho é que não é isso que está acontecendo. Quando teve o lançamento essa semana, ou semana passada, do plano de transição energética, quando você vai ler o documento, aparece NIB lá no meio, assim, mas o plano foi lançado como se fosse uma coisa diferente. Então, precisaria ter um instrumento de governança que realmente coordenasse e que evitasse essa disputa de protagonismo. Recentemente, a gente teve uma outra coisa, que ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas ali para atualizar algumas informações. A Secretaria Executiva do CNDI mudou.
e não teve uma comunicação sobre isso. Quer dizer, se você tem um órgão que é o órgão máximo da coordenação da política industrial brasileira, e você tem uma secretaria executiva, e por qualquer razão a pessoa responsável pela secretaria executiva muda, você deveria ter um mínimo de comunicação, e ninguém soube. E pessoas que integravam o CNDI ouviram falar e não sabiam. Então, eu acho que essa questão da governança, que era já mapeada como um dos maiores desafios, ela está mal resolvida, e era importante que fosse resolvida. Outra coisa das missões, que eu acho que ainda dá tempo de melhorar, quando elas foram lançadas, teve uma crítica de que elas estavam com um detalhamento relativamente superficial. Eu acho que tem outra crítica, porque algumas delas estão redigidas, na verdade, como se fossem as políticas setoriais tradicionais. E tem exemplos, naquela ideia de que a missão deve comunicar um objetivo que seja entendido como relevante pela sociedade como um todo. Se a gente for pegar lá a de mobilidade urbana, ela tem esse perfil, ela diz lá como meta aspiracional, não lembro exatamente o termo, que o objetivo é reduzir em 20% o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades. Como que você vai resolver isso? Eu posso resolver com ferramentas de inteligência artificial, eu posso resolver isso com uma série de inovações possíveis. Quer dizer, eu estou fazendo isso por quê? Eu estou fazendo isso para beneficiar a indústria? Não, eu estou fazendo isso para beneficiar a sociedade. Mas uma contrapartida disso é que eu vou gerar desenvolvimentos tecnológicos que aí vão chegar naquilo que a gente que estuda indústria sabe que acontece. Você vai gerar melhores empregos de melhor qualidade, com melhores salários, você vai ter aumento da produtividade, não só da indústria que desenvolve essas soluções, mas da sociedade como um todo, porque você está pegando uma missão que afeta a produtividade e o bem-estar. Então, esse é um caso de uma missão que está redigida com cara de missão. E aí você vai buscar os instrumentos necessários e suficientes para resolver aquele negócio. Mas, se você for ver a redação das outras missões, algumas não estão assim. Algumas estão com cara de aumentar a participação da indústria em tal atividade, que deveria ser uma consequência se essa realmente for a melhor solução. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente teve uma enorme expectativa no início, mas que acabaram não se concretizando. Agora, a gente, na fala da Thalita, quem estava aqui de manhã, viu o enorme potencial que tem de coordenação entre essas ações. Quando a gente vê os planos relacionados à sustentabilidade e à transição energética, o potencial que tem de geração de riqueza e de promoção de desenvolvimento e inovações é gigantesco. O que falta realmente é a gente conseguir enxergar como que todos eles estão conectados e tratar isso de uma forma realmente coordenada para ter todos esses resultados. Enfim, eu acho que mas voltando, acho que a gente tem espaço para melhorar. Acho que é um processo de aprendizado. A CNI fez um seminário sobre política industrial grande outro dia, e aí o professor João Carlos Ferraz estava falando da dificuldade de fazer esses arranjos mais complexos. Porque, realmente, quando você precisa juntar muita coisa, setor privado, setor público, os diferentes órgãos, é um processo de aprendizado, é um processo difícil, eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Mas os avanços que a gente tem até agora, com a criação de novos instrumentos, com a discussão de política industrial, com diferentes instituições, como o Corecon está fazendo hoje, trazendo esse tema, eu acho que são coisas que contribuem para que a gente consiga avançar nas ações específicas e tentar, de alguma forma, juntar todas elas, de modo a realmente conseguir ter essas missões com esse grau de relevância e conseguir avançar. Mas acho que a gente conseguimos sair da inércia, acho que tem um avanço importante, mas precisa ter essa participação da sociedade e contribuir para essa discussão. Maravilha. Salva de palmas para o João aqui. O João economizou 4 minutos e meio e eu exijo esses 4 minutos e meio, hein? Só produção, 4 minutos e meio a menos para nós aqui. Agora eu vou passar para o Luquezzi. Luquezzi, eu tenho visto que você tem falado muito bem sobre o tema política industrial, você tem desmistificado algumas coisas interessantes, e para você chutar essa bola, eu queria saber o seguinte: os Estados Unidos têm feito política industrial agora fortemente, não só agora, mas agora mais explicitamente, de maneira bastante aberta.
O think tank, que é do Partido Republicano americano, está pedindo para que seja feita política industrial. E eu queria perguntar para você, é coisa de comunista, Rafael, esse negócio de política industrial? Porque tem muita gente que diz que né, que tem que deixar que o mercado vai resolver tudo. Será que resolve? Bom, boa tarde a todos. Que bom estar com você aqui, Haroldo, João, que já é meu parceiro de muitos anos, e com todos vocês aqui, o Corecon. Se inventou esse termo aí, comunismo, nem achava que existia mais, mas deve estar comendo criancinha por aí, então se criou essa narrativa louca. E o comunismo, para quem leu, estudou minimamente isso, é como o paraíso, né? Então, é você pegar alguém que acredita numa fé cristã e começar a discutir o paraíso. É você acusar alguém de comunista. Você chegar um dia, você acredita no paraíso. Você é comunista, é a mesma coisa. Então, é uma sandice. Os Estados Unidos eles têm uma atuação muito pragmática na geopolítica. Quando os comunistas, que nem eram comunistas, quando a União Soviética lançou o Sputnik, os Estados Unidos reformulou o seu pacote institucional, porque com o programa espacial, a liderança soviética do programa espacial, eles se sentiram ameaçados na liderança tecnológica e militar, que é o conceito de hegemonia norte-americana. Então, eles criaram a NASA, a DARPA, as ARPAs, e estudaram o sistema educacional soviético e copiaram, claro que nenhum americano admite isso, mas copiaram o sistema educacional soviético, e, inclusive, acompanharam e viu que ganharam vários prêmios Nobel a partir dessa mudança. Então, foi a primeira grande mudança que os Estados Unidos fizeram. A segunda foi quando a Sony lançou o CD Player, né, o leitor óptico, né? Então, a questão deles é como os Estados Unidos, que tem uma base científica tão maior do que o Japão, e os grupos de ciência que fizeram as primeiras descobertas em torno de leitor óptico eram europeus e norte-americanos, e quem lança é a Sony. Então, eles criaram toda uma energia institucional, que muita gente fala, mas não sabe a origem, de relação universidade-empresa, de startups, parques tecnológicos e habitats de inovação. Aí, parque tecnológico não surgiu na década de 50, que burrice é essa? Surgiu gênio, mas foi fortalecido a partir aí dos anos 80. Então, houve uma mudança nessa arquitetura. E agora com a China. Então, durante décadas, houve uma hegemonia do pensamento liberal, e a gente pode chamar isso de um offshoring, um forte deslocamento da manufatura para os países emergentes. Então, os Estados Unidos gastaram uma grana ao projeto Apollo para dar a liderança dos trustes norte-americanos nas tecnologias disruptivas de microeletrônica e telecomunicação, que era importante para chegar à Lua, não, é importante para a nova onda. E eles lideraram esse processo. Só que quem ganhou de verdade foi a China, porque a China entendeu, estava no lugar certo, na hora certa, muito atrás do Brasil, mas ela se direcionou para as oportunidades do que a microeletrônica e a telecomunicação permitiria a configuração de fatores em qualquer lugar do planeta. E ela foi se tornando progressivamente a grande manufatura do mundo. E ela veio aprender com quem? Com o Brasil. Porque em 1980, a produção industrial brasileira era maior do que a produção chinesa e sul-coreana somadas. Só para a gente ter uma ideia comparativa. 40 anos na história de um país é muito pouco. Mas se você fizer tudo certo, é grande. Quando Deng Xiaoping visita Washington em 79, o PIB relativo da China frente aos Estados Unidos era de 1%. Em 2017, a China se torna a maior economia do planeta. E hoje a produção industrial chinesa é maior do que a norte-americana e a europeia somadas. Só para a gente ter uma ideia. A China foi o único país que não usou a teoria do choque.
a teoria do John Williamson lá, que os 10 pontos que viraram o consenso de Washington, e colocou o Ocidente nas cordas. Então, a China assombrou o mundo, e é esse o signo da grande mudança. Que os países ricos criaram a arquitetura do que seria bom para eles e, obviamente, empurrando a escada de quem está embaixo ou de quem quer subir. Então, os ciclos de mudança tecnológica são inerentes ao capitalismo, mas ajudam a empurrar os países que estão perseguindo o catching up. O que aconteceu com o Brasil é literalmente isso. E o Brasil, com uma ausência de perspectiva histórica, não entendeu a mudança do paradigma metal-mecânico para a microeletrônica, o encurtamento do ciclo tecnológico. A gente insistiu no processo de substituição de importação e perdeu perspectiva de continuidade. Mais, há uma inflexão de hegemonia para uma hegemonia de um rentismo improdutivo, absolutamente estéril, que avacalha as cadeias de valor no Brasil, anula uma série de vantagens competitivas e tem um monte de gente que, por fé, porque se não for banqueiro é por fé ou idiotice, ou as duas coisas somadas. Ou uma fé. Ou má fé. Não, a má fé é mais quem está apertando os botões, né? E aí cria essa lógica de uma taxa de juros surreal, uma taxa básica surreal. Se a gente pegar a regra de Taylor, vai ver que ela está fora do lugar. A gente poderia estar uma taxa básica hoje que deveria estar ao redor aí de 8%, jamais 10,5%. Para não falar do spread bancário, de 31% ao ano. A média mundial é 7%. Eu não estou falando de 1,5%, 2%, que é as taxas negativas, né, que tem na maior parte dos países desenvolvidos há 15 anos. No Japão, há 30 anos. Eu estou falando do Peru, que o spread bancário é de 7%. Será que a gente é tão miseravelmente pior do que o Peru? Então, por que os bancos brasileiros são tão disfuncionais? E por que a gente não debate nada sobre isso? Por que as famílias e as empresas no Brasil empobrecem para termos bancos disfuncionais com lucros extraordinários? E eles são ineficientes, por definição. E a raiz da ineficiência é a concentração bancária. Mas vamos falar aí de política industrial. Ninguém vai conseguir ler nada disso, então vou falando por aqui, porque acho que vocês não vão conseguir ler. Do que eu estou vendo aqui, a projeção não está... Se eu soubesse, eu tinha botado nas letras maiores. Bom, nós estamos com... O que aconteceu nesses 40 anos no Brasil? Nós empobrecemos muito. Se nós pegarmos o último 100 anos, dividir para ser simples, metade da história do Brasil, que temos 200 anos, durante 50 anos o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Quem fez isso foi o processo de industrialização. E nos últimos 44, nós somos o país que mais perdeu complexidade produtiva, mais regrediu, mais empobreceu. E, apesar disso, todos os dias, quando abrimos os jornais, nós achamos que foi o país que mais venceu. A gente deve achar, numa consciência da imprensa brasileira, que nós estamos na China, né? Não, nós somos a sociedade que mais regrediu. Em 1980, a renda per capita brasileira era 10 vezes a chinesa. Em 2016, a China, que tem 1,5 bilhão de habitantes, ultrapassou o Brasil em renda per capita. Nós só temos 200. E hoje nós temos, na indústria de transformação, ela é metade do que era nos anos 80. O PIB também é a metade. Então, a gente perdeu especialização. E, sobretudo, é uma desindustrialização, ou seja, o Brasil tem uma industrialização tardia e uma desindustrialização precoce, ou seja, o pior dos mundos, né? E nós fizemos isso com gosto, porque ela é precoce e massiva, né? Sobretudo na última década. E para dizer que sem indústria o Brasil não tem a menor perspectiva, nós pegarmos a última década, o crescimento médio anual foi de 0,5%. A agricultura cresceu 3,3%. Serviço, 0,8%. A indústria de transformação encolheu 1,8%. Então, por que a indústria é importante? Porque ela paga os melhores salários, porque as cadeias são mais longas. Nós sabemos, desde o Galbraith, que a economia é pós-industrial. Então, a economia de serviço é que vai movimentar o pleno emprego e a prosperidade e a geração de riqueza.
mas isso depende de emprego de classe média. E quem paga isso é a indústria. No Brasil, como é que a distribuição capital-trabalho na agricultura? 84-16. 84 para o capital, 16 para o trabalho, ou seja, altamente concentrado. E na indústria, 52-48. Cadeias mais longas, mais sofisticadas. O próprio progresso técnico na agricultura vem da onde? Vem da indústria, não precisa ter lido Pavet para saber disso. Vem aonde? Você vai ter máquinas e implementos, isso é indústria. Você vai ter fertilizantes defensivos, indústria. Você vai agricultura de precisão, satélite, chip, indústria, biotecnologia, indústria. Então, o mundo está numa corrida global. Nós temos 12 trilhões de razões para saber que o Ocidente resolveu se industrializar e para valer, para enterrar qualquer tipo de questionamento, a idiota que às vezes aparece nesse ou naquele jornal, mas isso só acontece no Brasil. O Brasil é a única sociedade hoje que questiona a indústria, né? E mais, se botar subsídio, então, vem uma loucura. O relatório do FMI desse ano, janeiro desse ano, não deixa dúvidas com relação aos instrumentos. Subsídio à produção doméstica, barreira à exportação para assegurar o encadeamento, sobretudo sem insumos ou minerais estratégicos, tudo que a gente joga fora como commodity, né? Os países criam barreiras para verticalizar a produção local e agregar valor. Subsídio às exportações, quando interessa, atração de investimento direto estrangeiro, sobretudo nos emergentes, barreiras à importação, basta ver o que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo agora, compras públicas, margens de preferência, tudo isso sendo tocado a toque de caixa. Essa aqui eu acho que dá para ler, mas já falei tudo. É a indústria que impulsiona o PID. Nós temos qual é a importância da NIB? É uma visão estruturada, acho que o João falou muito disso, de você ter uma agenda de política. O Brasil fez a PITSE, mas a PITSE não deu certo porque teve problemas fortes de governança. Fez o Brasil maior e veio a crise de 2008 e acabou. Fez o da Dilma, que agora eu esqueci o nome, PDP em 2018 e o Brasil maior com a Dilma. E aí fez, mas deu errado porque veio a crise fiscal e tudo isso naufragou. Então, nós temos agora uma oportunidade de uma ação mais bem estruturada. Acho que nós temos aí as 6 missões, uma capacidade de organização dessas ações que estão aí bem concertadas. Por óbvio, missões como o Dan Roderick coloca, Mariana Matsukato, transversais, como devem ser, para não ter as capturas setoriais, como houve outrora também. Então, o agro, por óbvio, nós temos que agregar valor a isso. A pandemia demonstrou para a gente a importância da resiliência do complexo de saúde. Toda a parte de infraestrutura, o último censo do IBGE demonstrou que o Brasil é um dos países mais urbanos do planeta e as cidades estão muito atrasadas. São Paulo é exemplo disso. Nós estávamos muito mais perto das cidades do hemisfério norte no início dos anos 80 do que estamos hoje. Toda a parte de transformação digital é um grande salto importante. A gente precisa avançar muito nisso, a gente ficou para trás. E essa aqui, não sei por que a missão 5, devia ser a missão 1++++, porque é onde o Brasil pode pegar o elevador. O Brasil pode ser a Arábia Saudita da economia verde, mas não pensando numa commodity, o hidrogênio verde, a energia de biomassa, mas na descarbonização produtiva. Pensar um novo bloco de investimento, o aço verde, o cimento verde, a química verde, a indústria verde de forma geral, e defesa porque todo mundo joga na defesa como um instrumento de política industrial. Todos os países jogam nessa direção. O plano mais produção, o João tocou aqui, ele é um ponto de partida. Quem criou o Plano Safra, vocês sabem? Foi criado em 2003, foi uma proposta lá do Roberto Rodrigues, não é? Que era o ministro da Agricultura, e ele criou 2 pacotes legais no primeiro governo Lula, o Plano Safra e a LCA no ano seguinte, 2004. O Lula 3 está fazendo a mesma coisa, Plano Mais Produção e a LCD. E um monte de gente sem noção, sem conhecimento, falando contra isso.
A gente está aqui num encontro de economistas. Só os economistas que falam a língua da Faria Lima têm acesso à imprensa. É incrível isso, né? Então, a gente tem que virar esse jogo e colocar o Brasil num debate global. Nós temos que abandonar o fracasso. Tudo que esses economistas dizem nos jornais levou o Brasil ao fracasso. Nós precisamos abandonar o fracasso. E, para abandonar o fracasso, nós temos que ter coragem de olhar a história e perceber que isso não está dando certo, a gente precisa mudar isso. Então, o Plano Mais Produção, ele é importante, vai assegurar as condições de crédito. Meu currículo está bem desatualizado aqui. Por exemplo, atualmente eu estou como presidente do conselho do BNDES, mas a culpa não é sua, não. Provavelmente foi lá o pessoal que mandou, eu também não olho essas coisas. O João falou do meu papel na Embrapia. Eu fui o primeiro presidente da Embrapia, mas também não está aí, não importa, sou do conselho e tal. Então, tem esses 271 bi, que é interessante. E o Plano Mais Produção, João, ele tem uma coisa mais interessante do que o Plano Safra, porque tem recurso, e a lei foi criada para inovação com o TR. Então, tem alguns gatilhos interessantes, porque a política industrial ela é mais sofiscada, o investimento industrial também ele é mais complexo, ele tem maior arrasto da inovação, tanto que a indústria no Brasil é responsável por 70% do dispêndio de P&D. Agora, isso aqui tem impacto fiscal zero, viu, gente? Não é nem porque eu acho que deva ser, deveria ter muito mais dinheiro aí, mas foi uma das condições que nós temos frente à questão do equilíbrio fiscal. Então, o recurso que está aí do FNDCT, ele foi criado lá por Fernando Henrique, então já estava no orçamento. Não é como o Plano Safra, que é de 476 bi esse ano, João, ele tem 19 bi, se eu não me engano, de recurso direto do Tesouro. Aqui tem 0 do Tesouro. Aí deveria ter. Vocês sabem quanto é a agricultura e a pecuária no PIB brasileiro? Dê um palpite aí. Quanto? Não, é 7,1%. Paga 0,8% da arrecadação fiscal brasileira. A indústria, que é 25%, paga 34%. É a indústria mais tributada no mundo. Paga o dobro da média dos emergentes. Ou seja, a indústria de transformação no Brasil tem uma carga fiscal de 46%. A do México é 17%, a da China é 20%. Só para a gente ter uma ideia. Esse delírio de 27%, 26%, que às vezes o pessoal da CNA fala, é porque eles pegam uma matriz de insumo produto, uma conta feita pela Exalc. Se você fizer isso para a indústria, dá 100%. Então, a melhor forma de você dobrar o PIB brasileiro é você falar disso. Então, o complexo industrial, ele é 100% do PIB brasileiro. Alguém vai acreditar nisso, mas você usar a mesma metodologia e fazer um depara. Então, se o agronegócio é 26%, 27%, a indústria é 100%. E aí, se você montar serviço também, vai dar outros tantos, porque eles diretos já são 60%, aí vai para 80%, 90%, e aí você soma tudo, dá 200% de PIB. Então, a política industrial é importante. O Brasil mais produtivo, o João tem culpa nisso, ele trabalhava na CNI na época, e a gente montou isso mais ou menos junto, a partir de um piloto que a CNI fez, e depois a gente jogou isso para o Senai. Aqui tem um monte de sopa de letras, mas é o ecossistema de inovação e desenvolvimento no Brasil. A atuação da CNI tem sido importante nessa agenda de apoiar, e uma proposta que a CNI fez e que o governo incorporou é as câmaras de densificação produtiva. O melhor exemplo disso é o Mover. O governo coloca 18 bi, até 17, 18 bi até 2028, e isso vai representar investimento de 130 bi do complexo automotivo. Então, inverte aquele processo da indústria estar saindo do Brasil, como aconteceu no período passado, com o fechamento da Ford, da operação da Ford no Brasil, para o Brasil ser um elemento altamente atrativo de investimento na mobilidade verde, e na mobilidade verde híbrida, porque o carro 100% eletrificado é uma perspectiva europeia, não é uma perspectiva do mundo. E o Brasil tem condição de desenvolver um pacote tecnológico que tem uma pegada de eficiência de carbono, de emissão, que é 1/5 da emissão do carro
100% elétrico, é menos poluente, porque vai precisar de menos bateria, e você tem uma vantagem de infraestrutura, porque a rede de postos já está montada, você não precisa mais aquelas coisas de ficar plugando para energia elétrica. Então, e se a gente olhar para a América Latina, para a África, para a Ásia, quem vai ter mais vantagem com a eletromobilidade híbrida? É óbvio que vai ser muito mais barato e o Brasil pode ser um player de novas tecnologias. A bem da verdade, com isso eu termino, porque o meu tempo acabou de esgotar, nós temos 3 movimentos no mundo que estão ordenando o futuro. Aí essa janela de oportunidade ela é curta. Nós temos a 4ª Revolução Industrial, que está acontecendo agora, aí que vai definir o futuro, a inteligência artificial, que se tornou o debate mais histérico, mas tem a internet das coisas, Big Data, a indústria aditiva, a revolução biotecnológica, e tudo isso, esse conjunto de tecnologias disruptivas, vão criar um novo paradigma técnico-econômico. Nós temos a emergência climática redefinindo a necessidade da transição ecológica, e nós temos uma nova geopolítica com um desacoplamento de Ocidente e Oriente, a guerra da Ucrânia e as crescentes tensões entre Estados Unidos e China são a marca disso. O Brasil tem uma enorme vantagem na transição, na transformação ecológica, na transição energética, de um lado, e também uma boa capacidade de posicionamento na geopolítica. O Brasil, esse ano, preside o G20, até simbólico, e ano que vem preside os BRICS. Então, são os 2 grandes blocos que vão definir e conformar a geopolítica do futuro. E o Brasil, para além do negacionismo, conseguiu resgatar a sua tradição histórica de boas relações não alinhadas, e isso vai ser decisivo para o Brasil ter relações importantes de desenvolvimento tecnológico. O Xi Jinping está vindo para cá, vai discutir a inserção do Brasil na Rota da Seda, o friendly shoring, o nearshoring e, sobretudo, o power shoring pode nos vincular muito a investimento direto estrangeiro, sobretudo europeu. Tem muita coisa que hoje está na Alemanha, está indo para o México, para o Canadá e para a China, e concordo com, ainda indo para a China, e concordo com o João, está faltando uma melhor governança para a gente atrair maciçamente a ideia da Europa, sobretudo da Alemanha, e no caso dos Estados Unidos, o Inflation Reduction Act cria uma série de instrumentos altamente vantajosos. Os Estados Unidos está metendo 6 trilhões de política industrial, 6 trilhões de dólares, e com muita coisa que eles estão coordenando para o que eles chamam do seu hemisfério, né? Eles chamam o quintal deles aqui, as Américas, do seu hemisfério. Então, vai ter muito investimento estratégico. E eu acho que o Brasil tem que buscar ter uma relação pragmática, como a China teve outrora, sem nenhum alinhamento automático, sem nenhuma discussão babaca de ideologia, e como enxergar, se vincular estrategicamente, em vários aspectos, ao hemisfério norte-americano, ao G20, à Europa e, obviamente, uma cooperação sul-sul com a China em torno dos BRICS. Então, eu acho que esse seria o corolário do que o Brasil já soube fazer, e soube fazer bem, numa continuidade que nasce com Getúlio Vargas, que dá um golpe de Estado, né? A burguesia brasileira é incapaz de fazer a nossa revolução burguesa, então é o Estado que faz, são os militares, o movimento tenentista, que era progressista, que faz isso, e Juscelino Kubitschek teve uma grande sacação, o Brasil não tinha Banco Central, graças a Deus, naquela época, então quem fazia isso era a Superintendência de Moeda e Crédito, era a SUMOC, a instrução SUMOC 113 é um salto de genialidade, porque a gente atrai plantas industriais que eram ineficientes na Europa e nos Estados Unidos como investimento direto estrangeiro e lançando como capital. E agora, todo o ciclo militar, né, primeiro PND, segundo PND, e por aí vai, PED, a PAEG, um ciclo de desenvolvimento inspirado na planificação soviética,
Então, o Brasil já soube coordenar e tirar vantagens de geopolítica global. A gente teria que se repensar dessa maneira, e com isso eu termino. Obrigado. Muito obrigado. Nossa, debate fantástico. Agora vamos aí a mais alguns minutinhos de bate-papo. Eu não estou enxergando aqui se o professor Lacerda está presente nesse instante aqui, mas eu sei que ele estava com a gente aqui, do BNDES, né? Está trabalhando lá no BNDES, e nesse ato aqui, inclusive, ele está representando o presidente Mercadante. E aí eu quero fazer a seguinte provocação, João. João e Lucchesi, os nossos colegas economistas ficam plantando determinado terrorismo, aqueles que têm acesso à mídia, né, e etc. E eles falam, por exemplo, que o dinheiro que o BNDES coloca à disposição, por ser um dinheiro mais barato, exige uma maior taxa de juros porque retira a potência da Selic. Quando o Banco Central aumenta a Selic, os nossos colegas economistas dizem, né, de bancos especialmente, que isso retira a potência da Selic, e, portanto, a Selic é maior do que deveria ser caso não tivesse os recursos do BNDES. Evidentemente, eu não vejo fundamento, porque eu não sei de onde viriam os recursos. Eu não acho que os bancos privados, extremamente concentrados, emprestariam. E aí os nossos colegas do BNDES economistas têm que lançar papers, né, explicando, fazendo lá toda a econometria e mostrando que não é isso não é verdade, isso não revela os fatos. Mas essa informação não chega às pessoas da mesma forma com que chega a informação de que o BNDES está retirando potência. Como a gente pode, João e Lucchesi, de maneira rápida para a gente fazer outro bate-papo, como a gente pode tentar quebrar esta barreira de comunicação, de fazer com que a nossa mentalidade dos economistas que estão mais voltados para o setor real consiga chegar aos meios de comunicação? Eu acho que deviam fazer uma reunião na CNI, viu, Rafael, dizendo o seguinte: você que anuncia nos grandes jornalões, sejam eles televisivos e na mídia de uma forma geral, e é indústria, exija com que os economistas da CNI e outros economistas do setor real também sejam ouvidos, porque eu acho que é assim que os bancos fazem. O que vocês acham disso? Como é que a gente pode romper essas barreiras? É isso mesmo. Acho que a CNI... A gente está começando a fazer esse trabalho, né? Ontem mesmo eu estava num CNN Talk. Então, está trabalhando aí dessa forma e coordenando também. O novo presidente da CNI, o Ricardo Alban, fala que o objetivo dele é fazer em 20 meses o que o agro fez em 20 anos, sem se contrapor ao agro, claro, apenas criando uma narrativa que o país, parte do país, acaba acreditando, né? Acreditou numa propaganda de televisão, que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Eu acho que o Brasil fez uma escolha de futuro importante no agronegócio, e fez com muitos subsídios, diretos e indiretos. A agricultura paga 12 bilhões de tributos por ano e recebe 100 bilhões de incentivos e isenções, 100 bi. E eu não estou contabilizando a água. O Brasil tem 12% da água potável do mundo, e muitos países compram produção agrícola brasileira porque não tem a disponibilidade de água que o Brasil tem, e aqui é muito barata. Então, ainda tem um subsídio cruzado de água nisso aí. Então, a indústria paga 600 bi de tributos, que é o dobro da carga tributária de emergente, e recebe 59 de incentivos e isenções. E nesses 59 tem 18 bi da Zona Franca de Manaus, que é política regional, não é política industrial nem aqui nem na casa do capeta. Mas está lá, estou aceitando isso aí. Mas e tem gente que ainda diz que a indústria brasileira depende de favores e benesses do Estado. Isso é ridículo, isso é uma mentira, demonstrado se olhar as contas nacionais. E PSI, Programa de Sustentação do Investimento, todos os países desenvolvidos fizeram políticas fiscais ativas a partir de 2008, com a crise global. O que o Brasil fez de equivocado foi alongar muito isso, né? Houve um erro de manter políticas fiscais ativas por muito tempo. Isso foi, de fato, errado e vai criar recessão a partir de 2015.
Então, ali houve um erro de manejo da macroeconomia. Mas dizer, ó, foi colocado 400 bilhões de maneira artificial e equivocada, é má fé, é desonestidade intelectual, porque todos os países fizeram isso. Bancos como o BNDES, tem 90 no mundo, todos os países relevantes têm bancos como o BNDES, e estão capitalizando fortemente esses bancos. A Selic é alta porque nós temos os bancos mais lucrativos do mundo. Não tem nada de BNDES ali dentro, isso é uma brincadeira. E nós precisamos melhorar o perfil dos títulos da dívida brasileira, mas a gente tem que ter uma agência reguladora que não seja capturado, né? Hoje o Banco Central é uma agência reguladora capturado pelo oligopólio financeiro brasileiro. Isso é um escárnio. Todo mundo aqui empobrece para ter isso. E a gente lê os jornais que falam, que naturalizam esse absurdo. Por que a gente paga uma taxa de juros tão alta? Por que as pessoas não compram uma casa própria, juros zeros, há 40 anos? Porque você tem um custo proibitivo, ninguém compra. A gente não consegue comprar carro, não consegue comprar televisão, geladeira, que o custo financeiro é elevado. Então, a gente precisa... não é só isso, Luquez. Você tem um componente de inadimplência aí, claro, né, com essa taxa de juros você cria, e você tem um componente fiscal, claro, que banco não paga tributos. Então, está aí dentro, CSLL agora, hoje, vai 1% para todo mundo, 2% para banco. Esse 2% para banco vai para todo mundo, porque, obviamente, vai para dentro da contratação da taxa. Então, o Brasil tem algumas coisas assim incríveis, né? Mas nós precisamos, a sociedade brasileira, acho que isso tem que sair da polarização da política, a sociedade brasileira tem que fazer uma discussão séria sobre essa taxa de juros fora do lugar, porque isso foi importante ali, seria um período de transição durante a estabilização macroeconômica, e o pessoal gostou, claro, né, porque o mel é doce, e aí mantiveram isso ad eterno. Para mudar isso, para quebrar essa hegemonia, tem que haver uma discussão da sociedade brasileira em que entenda por que nós pagamos esses juros extraordinários no Brasil. Como eu falei, porque nós temos um spread bancário no Brasil de 31% e no Peru de 7%. Vai lá, João. João, quer complementar? Eu também vou ter uma pergunta da plateia aqui, né? Que é do... Se eu tiver que responder essa pergunta, eu vou ficar meia hora. Então, vamos lá, João. Não vou chegar a conclusão nenhuma. A pergunta do Henrique Celani, que a gente agradece, ele pergunta aqui, nós assistimos muitas alegações de que os direitos trabalhistas são impeditivos aos negócios da indústria. Eu acho que ele está falando em relação ao custo do trabalho, você pega aquela matriz que foi feita lá sobre o custo Brasil, está lá que o custo do trabalho é extremamente mais elevado no Brasil. Eu acho que parcela disso, João, não sei se você concorda comigo, é porque o trabalhador no Brasil, de fato, recebe uma merreca, é pouco produtivo, recebe uma merreca, e aí tem que dobrar essa merreca com outro tipo de coisa, que é o fundo de garantia, etc., para ser um salário decente. Nessa questão do custo do trabalho, o que você acha que a gente pode fazer para industrializar o Brasil? Não, eu discordo, não acho que o Brasil é um dos países com maior concentração de renda do planeta. E a culpa é dos trabalhadores? Não faz o menor sentido isso, discordo totalmente. Agora, é claro que no Brasil você tem uma legislação com muitos penduricalhos. Então, o salário do trabalhador é baixo, mas o custo do trabalho é elevado. E o grande problema é de produtividade, mas a gente vai ter que atacar. O Brasil é o único país no mundo que fez uma revolução industrial e não fez a revolução educacional. A revolução educacional que as outras sociedades fizeram no século XVIII, XIX e XX, demora 30 anos para você fazer. O Vietnã fez agora. O último quartil do Vietnã é maior do que o primeiro quartil brasileiro. Quem estuda aqui no Dante Alighieri, se fosse um vietnamita, estaria lá na rabeira da meritocracia da sociedade. Então, nós precisamos rediscutir o sistema educacional brasileiro. E temos um grande problema de matriz educacional no ensino médio e no ensino superior. No Brasil, menos de 10% dos jovens de 15 a 17 anos, que é o ensino médio, fazem educação profissional junto com a educação regular.
Na Áustria são 76%, na Alemanha 53%, na média da Europa é 45%, no Japão é 70% e por aí vai. Então, nós temos um modelo de uma sociedade escravocrata. Nós nos distanciamos do reconhecimento das profissões manuais. Nós achamos que isso é feio, porque o trabalho é feio. Então, é um país de doutor. Isso é um vazio enorme. Fora que só vai 20% das pessoas no Brasil para a universidade. E, mesmo assim, é uma universidade de humanidades. A gente precisa ter uma universidade mais de STEM, de ciências duras e de engenharia. A média da China é 60%. No Brasil, melhorou muito a parte de engenharia, mas ainda é muito pequeno. Nós temos a menor quantidade de engenheiros per capita da América Latina. Estou comparando com China e com Coreia do Sul, não. Agora, em nenhuma sociedade, sabe qual é a média no estoque populacional? A de pessoas com nível superior na Alemanha é 29%. Agora, lá, 60% da população tem educação profissional de nível médio. São os tecnólogos. Quando você vê aquelas pessoas desfilando com aqueles uniformes ridículos, em feriado, dia de domingo, eles estão com o uniforme da guilda deles. Até hoje isso é reconhecido na maior parte das sociedades europeias. Pode ser naquela praça lá de Bruxelas, que eles andam lá. Você vê um cara com short vermelho, com uma pena na cabeça, aí com um chapéu verde, é a guilda dele. E isso é um reconhecimento, é um valor a isso. São sociedades que não tiveram a escravidão, então eles não acham feio as profissões manuais. Ô, João, faz o fechamento aí, que faz um apanhado, fica à vontade, usa aí aqueles minutinhos que você economizou lá. Se por acaso você precisar de provocação, tem uma, que é no nosso almoço, estava muito bacana você falando, o problema das missões é que elas precisam resolver problemas objetivos da sociedade e que a sociedade toda compreenda que aquilo ali não é para beneficiar a indústria, mas ela própria, e todo mundo seja defensor. Quer explorar isso um pouquinho mais? Qual seria um exemplo que você poderia dar? Você não pode falar das humanas sendo economista no Congresso do Corecon. Assim, você tem que dar uma aliviada. É para a sociedade. Tá? Tem que ter os economistas. Então, tá bom. Haroldo, então, eu vou até voltar um pouco, porque eu fiquei pensando se eu fui muito pessimista na fala inicial, né? A política industrial não é para ser só a missão é missão, e você tem uma série de outros instrumentos de política industrial que são super importantes. Eu falei de alguns, a questão do crédito, o Brasil Mais Produtivo, que é um programa que a gente adora, eu trabalhei junto com o Rafael nisso aí, quando a gente começou a pensar num programa de Lean Manufacturing que pegasse a empresa no chão de fábrica, e que, assim, no Brasil foi inédito, nos Estados Unidos fizeram durante décadas, o Japão também fez. E aí, só para fazer uma ponte, essa discussão de capital-trabalho, eu acho que é uma furada quando a indústria entra nessa discussão, porque fica querendo dizer que a culpa é do outro. A culpa é sempre do outro. O problema nunca é meu. O problema é do custo do Brasil, o problema é do meu trabalhador, e eu sou bom para caramba. No Brasil Mais Produtivo, no Indústria Mais Produtiva, que foi o projeto piloto, a gente viu, pegando exemplos de empresas como Embraer, como VEG, como outras, que você tem nos programas clássicos de Lean, de melhoria contínua, como ganhar muita produtividade independentemente de todos os outros fatores. Então, acho que isso aí é um negócio importante. E aí, para mostrar o seguinte, você pode ter missão, você pode ter um programa de produtividade, você pode ter um programa de digitalização, você pode ter uma série de outros programas independentemente da missão. E deve ter. Não é para que a política industrial seja só a missão. Mas a missão, quando você coloca a missão para resolver um problema da sociedade, você consegue justificar quase tudo. Você justifica recurso, você fala, tantos bilhões, aí vem a imprensa para dizer que é muito dinheiro e tudo mais, sem comparar com outras coisas. Rafael falou bastante disso aí. Então, você legitima, você tem uma força para dizer, isso aqui é um programa de Estado, e, eventualmente, você consegue amarrar outras coisas. Então, eu vou dar um exemplo de um programa que outro dia estava discutindo eu e um amigo, o João Furtado, você conhece, pensando na lógica de mobilidade. Não é nenhuma empresa que eu vou citar aqui é cliente minha, tá? Mas eu vou citar para dar um senso de concretude. Mobilidade urbana. Carro elétrico, você tem grandes players mundiais, você tem uma barreira de entrada gigantesca. O último que entrou é a Tesla, que é do tamanho que tem, e tem todos os outros. Ônibus elétrico, não tanto. Você não tem muita importação de ônibus elétrico, não tem uma barreira de entrada muito grande, e a gente tem grandes players no Brasil. Você tem uma Eletra, você tem uma Caio, uma Marco Polo, uma VEG,
né, e que já tem, inclusive, já fizeram, um dos grandes problemas que é você ter coordenação, já fizeram, já tem aí um consórcio, eu já vi o ônibus exposto em Brasília, em outros lugares, são capazes de fazer, tem tecnologia, tem capacidade empresarial para esse negócio. Agora, o que você precisa, né, para pensar num programa de mobilidade urbana, que faz muito mais sentido o coletivo do que o individual, né? A Aline até comentou essa questão de manhã, faz muito mais sentido o coletivo que o individual, mas por que tem que ser missão, por que não pode ser alguma coisa? Porque se você simplesmente pegar no BNDES e falar, vamos dar uma linha de crédito para ônibus elétrico, é ruim? Não é ruim. Resolve? Eu acho que não resolve. Vamos criar uma margem de preferência para o ônibus elétrico. Se você não casa com o instrumento do financiamento e com outras coisas, você também não resolve. Então, você tem um monte de coisa que é importante, mas que sozinho não é suficiente. Você precisa coordenar esse negócio. Ou o governo federal resolve tudo, mas quem compra ônibus é a empresa de frota, ou é o município. Então, você tem que casar esse troço com o município também. Então, você vê o seguinte, algumas coisas, a lógica de missão é fundamental. Então, eu quero um programa de mobilidade urbana com impacto de descarbonização. A lógica de missão funciona. Você pega recurso, você mexe em aspecto regulatório, você mexe em aspecto de financiamento, você faz, enfim, vê o que precisa para atingir aquela missão. E na hora que você entrega aquela missão, o ônibus é mais confortável, a poluição é menor, você redesenha a linha, porque não é só botar o ônibus para rodar na mesma linha que você tinha, porque o programa não é ônibus elétrico, o programa é mobilidade urbana. O ônibus elétrico, a empresa, é o quê? É a solução para você entregar isso aí. Então, assim como isso, você pensa, um tempo atrás, acho que mudou, né? O pessoal falava, mas missão é só para tecnologia disruptiva. Não, missão é para resolver problemas. Se os nossos problemas são desse tipo, você pode ter uma missão de moradia, de habitação popular. Qual que é a meta? Eu quero construir a habitação popular 30% mais barato em 50% do tempo. Isso é cara de missão. E aí você vai desenvolver. É BIM, é solução, consertar que a reforma tributária melhora isso aí, consertar todo o problema fiscal, porque hoje, se você faz uma construção artesanal no canteiro, você paga ISS. Se você produz módulo e coloca lá, você paga ICMS. Aí você sabe a diferença de tributária que dá nesse negócio. Então, eu acho que assim, a lógica de missão pode entregar muito para o Brasil, inclusive num contexto de restrição fiscal, você justifica que está botando dinheiro nesse negócio, porque você não está dando. A indústria é um meio, né? Mas os outros instrumentos são igualmente fundamentais. Você tem que fazer um mix, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. A gente está muito atrasado, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tem que fazer rápido. Maravilha. Gente, aprendi demais. Eu estou vendo aqui que o Renato está me impressionando. Haroldo, antes de pressionar, uma informação rapidinho, que tem tudo a ver com o que o João falou aqui. O BNDES só financia pacote de ônibus nacionais. Inclusive, essa orientação serviu também, porque a Caixa estava financiando, o município estava comprando ônibus da China e isso foi eliminado. Então, é só ônibus nacional, seja do BNDES, seja da Caixa, seja do Banco do Brasil. O pacote vai nessa direção e isso vai gerar emprego, renda e desenvolvimento no Brasil. Desculpa. Não, maravilha. Obrigado pelo complemento. Eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos palestrantes, agradecer demais e passar aqui agora para o Renato, que é o chefe aqui hoje. Obrigado, Haroldo. Obrigado aos senhores Rafael e João. Vamos fazer agora uma entrega do nosso livro de 70 anos e um kit da nossa entidade. Vamos convidar os nossos conselheiros, José Marcos de Campos e Wellington dos Santos, para fazer a entrega. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it, but after all
be the